Fala galerinha do sexto ano, eu sou o professor Fernando e eu tô aqui para mais uma aula de filosofia. E hoje nós temos um tema bem legal, acompanha aí. A filosofia e a produção do conhecimento, ok? Volta aqui comigo. Então olha, você já sabe como funciona a dinâmica da aula de filosofia. Eu vou pedir para que você sente aí bem certinho aí na sua cadeira, tá? Que você pegue os seus materiais, o seu livro, né, a sua apostila, o seu caderno, aquela caneta marca-texto, porque a gente vai anotar coisas bem importantes. E para começar essa aula, eu vou passar umas perguntinhas para você. De onde surgiu tudo que existe? Complexo, né? Olha, minha mãe me ensinou que... Então, a gente vai encontrar uma outra explicação para essa indagação, para esse questionamento. Outra pergunta que eu vou fazer para você. De que modo a filosofia pode contribuir para o conhecimento do mundo e suas manifestações? E a outra pergunta. A razão pode conhecer tudo? Bom, lá no começo eu estava te explicando o que vem a ser essa disciplina de filosofia, né? E eu falei que a filosofia, de todas, ela é a matéria mais fofa possível. Por quê? Porque o próprio nome dela é muito fofinho. Veja, filosofia significa filo, significa amor, sofia significa sabedoria e conhecimento. Ou seja, quando estudamos filosofia, estudamos o amor à sabedoria e ao conhecimento. Bonitinho, né? Mas a gente precisa falar também de outros pontos que eu tenho que lembrar você. Eu lembro que eu falei para você que a filosofia, ela surge no intuito, né, de explicar aquilo que antes era explicado com a mitologia, mas agora através da razão. Como assim, professor? Ó, eu vou traduzir de uma maneira bem simples para você jamais esquecer isso. Quando a gente pensa em algumas coisas que são complexas de explicar para as pessoas, geralmente elas criam histórias, mitologias. Lembra lá dos gregos? Eles acreditavam que o sol era levado de um lugar para o outro pelo deus Apolo. Eles acreditavam que quando um trovão caía na terra era Zeus. Eles acreditavam que várias coisas eram relacionadas à vontade dos deuses. Mas isso não se restringiu só aos gregos, não. Os nórdicos, por exemplo, a cultura Vinking, acreditava que cada raio era uma martelada de Thor. Então veja, em várias culturas, em várias regiões, nós temos explicações diferentes para as coisas que são realidade. Por exemplo, voltando a falar dos nórdicos, eles acreditavam que quando chovia, era Thor que fazia chover. E hoje a gente sabe através da ciência que quando chove a água evapora, sobe até as nuvens, né? Lá nas nuvens elas acabam carregando, até que chega um momento em que a nuvem ela tá tão pesada que começa a chuva. Então, a ciência ela dá uma explicação racional, a mitologia ela dá uma explicação mitológica, né, fictícia a respeito da realidade. Os primeiros filósofos que a gente vai estudar, eles são chamados de duas maneiras, ou de pré-socráticos, ou também de filósofos da natureza. Por que filósofos da natureza? Porque eles vão ter uma preocupação essencial. A preocupação é achar, eu vou te passar duas palavrinhas bem difíceis agora. Porém, antes de eu te passar essas palavras, eu vou achar para você elas aqui. Deixa eu ver se eu acho, o professor está meio perdido aqui. Não. Também não achei aqui, mas quando eu achar eu te mostro, tá? Ela é arqué e a outra é physis. Eu vou escrever para você aqui, tá? Então, olha aqui. Uma significa arqué, então olha aqui, ó, bem no branquinho aqui para você ouvir. Arqué, anota aí, arqué. Tranquilo? E a outra palavra que eu preciso que você memorize, eu vou colocar agora no branco, deixa eu ver se eu acho um espaço maior do branco. Ai meu Deus, eu tô ficando nervoso, calma. A outra palavra que eu preciso que você anote aí também é chamada de physis.
Ok? Então, a preocupação dos filósofos da natureza é encontrar o arqué da physis. Me dá um pause aí agora, escreve isso daí no seu caderno e eu volto a explicar. Ó, seu momento do pause, foi? Volta. Então, olha aqui. Te expliquei que os filósofos da natureza, eles estão preocupados em encontrar a arqué da physis. O que seria essa arqué e essa physis, professor, que você tanto está falando que eu estou ficando nervoso aqui do outro lado? Arqué significa essência. E physis é tudo aquilo que é físico, ou seja, do nosso mundo. A preocupação dos filósofos pré-socráticos, repete comigo aí onde você está. Não tem problema se vai fazer barulho, eu acho que sua mãe, seu pai ou quem quer que esteja com você não vai ficar bravo. Fala assim, arqué, essência, physis, físico. Então a preocupação é encontrar a essência mundo físico, ou seja, a essência do nosso mundo. Não explicando de maneira mitológica, mas ó, presta atenção, você tem que gravar isso na sua cabeça, de maneira racional. Tá tranquilo? Volta aqui comigo então. O que atribui então a esse início da filosofia? O início da filosofia, ela está relacionado a aspectos bem importantes do início da civilização, que é escrita, moeda, o calendário e as navegações. Para você não perder, ó, eu vou grifar aqui para você. Escolhe uma cor aí. Tá, você escolheu o rosa, obrigado. Em homenagem aí. Ó, alguns dos elementos... Opa, não é esse. Ei, professor atrapalhado, volta aqui. Ó, alguns dos elementos fortes que proporcionam esse acontecimento foi o desenvolvimento da escrita e do calendário e das navegações. Eu vou colocar maior na tela aí para você. Por que sumiu o outro ali que eu anotei? Aqui, ok? Ó, eu vou aumentar para você. Não sei por que sumiu. Falhas técnicas também ocorrem. Mas olha aqui, ó. Oh, vai. Me ajuda. Tá, sumiu. Mas ó, vou marcar aqui. Alguns dos elementos fortes que proporcionaram esses acontecimentos foram o desenvolvimento da escrita, da moeda e do calendário e das navegações. Ok? Tranquilo? Tá aí comigo? Vou repetir para você memorizar. Os filósofos pré-socráticos, eles têm uma única e exclusiva preocupação. Vou falar bem pertinho, tá? Ó, achar a arqué da physis, tá bom? Arqué da physis, a essência do mundo físico. Vem aqui comigo. Então, vamos ver aqui. Já expliquei para você sobre o que são esses filósofos da natureza. São os pré-socráticos. Agora eu vou falar sobre dois conceitos da filosofia que você precisa saber. Acompanhe aqui comigo. E é bem importante que você anote aí, tá? Então, olha só. Cosmogonia, narrativa sobre a origem e a organização do mundo a partir de forças geradoras divinas. Lembra da mitologia? A mitologia, ela é uma cosmogonia. Agora eu vou te falar sobre a cosmologia, que denota a explicação do mundo por meio do discurso lógico, com base na razão. Ou seja, eu utilizo a razão para explicar a realidade, que você aprendeu, que também se chama physis. Ó, tá sabendo o grego já, ok? Então, olha só, como que ocorre isso? Tem os filósofos pré-socráticos, ó, bem maior, eles buscam compreender a causa primeira das coisas e do mundo. Você pode substituir a palavra causas primeiras por essência, tá? Vai dar na mesma. Vou falar mais devagar para você entender. Filósofos pré-socráticos buscam compreender a causa primeira das coisas e do mundo. As investigações eram fundamentadas todas na razão, tá? Então, nada de explicação cosmogônica, mitológica, fantasiosa. As explicações eram cosmológicas, ou seja, utilizando a razão. Nossa, até peguei meu dedo aqui, ok? Tranquilo? Então, continua aqui comigo. A causa primeira encontrava-se na natureza. Como assim, professor? A causa primeira de todas as outras causas encontra-se na natureza? Vem comigo que eu vou te explicar agora. Se você quiser, você pode também dar uma pausa até agora no que eu expliquei para você e realizar essa atividade de interação aí, tá? Como você não está na escola e não está próximo aos seus amigos, chama alguém da sua casa. Convida alguém que está aí, fala, ó, vem que tem uma surpresa para você. Quando você chegar, fala que é essa atividade. E
Faz junto essa atividade, ok? Vem comigo aqui, então. A busca pela substância primeira. Achei aquelas palavrinhas que eu estava com dificuldade. Olha aqui, ó. Arqué. Fica aí. Arqué. Ok? Arqué? Arqué? Anotou? Que significa a essência da physis. Ó. Physis, natureza. Ou mundo físico. Tranquilo até aqui? Então, vou repetir porque você não pode esquecer isso. A filosofia tem a preocupação a filosofia da natureza, desses filósofos, de encontrar a arqué da physis, a essência do mundo físico, da natureza. Ok? Ó, espero que você tenha gravado. Vamos seguir em frente aqui. Mas esses filósofos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, eles se dividem em dois grupos. Os monistas e os pluralistas. Os monistas, eles acreditam, tá? Presta atenção aqui, ó. Os monistas acreditam que é apenas uma substância. Os pluralistas, eles acreditam que são duas substâncias. Repete, monistas, pluralistas, mais do que uma. Tá? Não são só duas, é mais do que uma. Ok? Anota aí, ó. Pega lá, coloca assim, monistas acreditam que é mais que uma essência. Pluralista, olha, eu confundi, viu? Você me confundiu aí, você não prestou atenção. Monistas, uma essência. Pluralistas, várias essências desse mundo aí físico, ok? Voltamos aqui. Então eu vou te passar alguns filósofos, mas antes, ó, se você quiser anotar a definição, dá um pause aí e copia aí, ok? Bora lá. Tales de Mileto. Tudo é água. O filósofo Tales de Mileto, ele desenvolveu um cálculo matemático bem importante que você aprende lá na matemática, que é o Teorema de Tales. Ele é para calcular a proporção das coisas. Foi bem importante que através desse cálculo eles conseguiram desenvolver construções cada vez maiores, utilizando o cálculo do Teorema de Tales. Mas, relacionado à filosofia da natureza, o Tales vai dizer que a água é o elemento primordial de toda a physis. Como assim, professor? Que papo confuso. Ele vai observar e vai ver que assim, tudo precisa de água, certo? Eu preciso de água para viver, você precisa de água para viver. Se você tem algum animal de estimação, ele precisa de água para viver. Se você tem uma plantinha, ela precisa de água para viver. Ou seja, tudo na natureza tem água. Se tudo na natureza tem água, Tales de Mileto chegou à seguinte conclusão, que tudo só poderia vir da água. É bem isso. Bem simples. Tranquilo, né? Tá. Vamos para o próximo. Para você entender melhor, olha aqui. Como que ele chegou nessa conclusão? Então, os seres humanos precisam da água para sobreviver? Sim. Então, para que existe a vida, é necessária água? Eu acho que sim. Então, se para existir vida é preciso existir água, logo água é a origem de tudo. Né? Não te expliquei isso? É bem isso daí, ok? Ó, vou colocar aqui, você pode dar um pause também e colocar no seu caderno aí. Tranquilo? Vamos lá falar de mais filósofos, ó. Conforme eu vou passando aqui, se você está com o livro didático, você pode ir fazendo essas atividades, tá? Anaximenes, o ar é o elemento primordial. Por que ele chega nessa conclusão? E para isso eu vou ter que ler porque é um pouquinho mais complicado. Para esse filósofo, o ar é mais que um elemento físico, pois o termo grego que corresponde ao ar é pneuma, significado também de sopro de vida, respiração e espírito. Ele defende que o princípio gerador de tudo o que existe é o ar, que pela resfriação e condensação faz nascer e transforma todas as coisas existentes. Ai, professor, estou ficando confuso. Uma hora está falando que é o ar, outra hora está falando que é a água. Tá, o Anaximenes ele vai falar que é o ar, por quê? No ar não existe umidade, então se existe umidade, também existe água ali. Então ele vai dizer que o ar, porque a umidade está no ar. Tranquilo? Tranquilo? Então ele não discorda totalmente do Tales, mas ele dá uma puxadinha ali para o lado dele que ele acha que é o ar. Para ele, a água é o ar condensado e o fogo é o ar rarefeito. Quando o ar condensa, você precisa se lembrá-lo dos termos de ciência. Quando o ar condensa, torna-se visível, primeiro como névoa, depois como chuva e por fim como rocha, formando a terra
formando a Terra. Tá tranquilo? Tá, então pensa assim, coisa que você precisa gravar na sua cabeça. Tales de Mileto acredita que o ar é o primordial. O Anaximenes, ele acredita que é o ar. Ufa, podemos continuar? Ok. Porém, o Heráclito, ele vai dizer que tudo é dinâmico. E para ele, o elemento que melhor representa a essência arqué da physis é o fogo. Por quê? Tudo muda e se transforma a todo momento e nunca permanece do mesmo modo. Por isso ele dizia que não se pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Como assim, professor? Eu estou ficando maluco, professor. Uma hora você fala que é água, outra hora você fala que é ar. Agora o outro está falando que eu não posso entrar 2 vezes no mesmo rio. Vou te explicar. Ele dizia assim, que um homem, tal, qualquer outra pessoa, não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio por conta do seguinte. Quando eu entrei no rio, a água não está passando sobre mim, ok? Tá, ela passou. Se eu voltar no outro dia, a água que passará não é a mesma que passou no dia anterior. Vou repetir, calma. A água que passou por mim num dia não é a mesma que vai passar no outro dia, porque o rio está em constante fluxo. E nem eu serei o mesmo do primeiro dia que eu tomei banho naquela água. Como assim? Você não muda de opinião? Muda. Não tem algumas coisas que você não gostava que depois você passa a gostar? Não tem algumas coisas que você aprende? Então, é isso que ele está falando, que a gente entra em constante transformação, assim como o rio está correndo. Por isso é impossível uma pessoa se banhar 2 vezes no mesmo rio. Tá? Mas ele vai falar que o elemento utilizado para justificar a sua teoria é o fogo. Por quê? Devido à instabilidade das coisas. Eu sei que você deve estar meio cansado aí, mas pode dar uma pausa, toma uma água, mas volta aqui, não me deixa sozinho não. E o Parmênides. Parmênides vai dizer a teoria sobre o ser, ok? Ele fala sobre a identidade e o caráter imóvel dos seres. Enquanto o Heráclito, que falou do fogo, fala que tudo flui, Parmênides declara que o ser é e não ser não é. Como assim, professor? Estou mais confuso ainda. Calma. É possível interpretar essa ideia do seguinte modo. Algo que não é pode ser o que não é. Pense num rio. Segundo Parmênides, por mais que as águas de um rio corram, evaporem ou sofram ação humana ou natural, elas permanecerão sempre as mesmas. Nunca vão mudar, pois se mudasse não seria possível conhecê-las. É o contrário lá do Heráclito. O Heráclito fala que a água muda. Para ele é o contrário, por quê? Por mais que a água evapore e mude o seu estado, ela vai sempre retornar a ser água. Eu sei que eu falei de um monte de filósofos e eu vou deixar os outros filósofos para a segunda aula, para a gente ir falando aos pouquinhos e você conhecer aos pouquinhos esses filósofos da natureza. Ok? Então, para você fixar bem esse conteúdo, eu vou passar algumas atividades para você. Você pode realizar as atividades da página... Só um pouquinho. 415. Você também pode realizar as atividades da página... 417. Ok? 415 e 417. Bom, eu sou o professor Fernando Shows, eu agradeço a sua atenção e até a próxima. Tchau!